Olá, mais um Carreira em Foco começando e eu vou ser muito sincero, eu já tô cansando de você, Mônica. Isto não é verdade. Mas não é mesmo. Não mesmo. E hoje eu não podia estar mais satisfeito do que uma convidada super especial, com um nome que eu vou ser muito sincero, eu achei meio difícil de decorar por inteiro, mas se você vai contar pra gente. Eu vou colocar o óculos porque é nome de princesa. É uma alegria enorme estar aqui com mais do que uma profissional do direito, uma amiga, uma querida de caminhada, dessas pessoas raras que a gente encontra no mundo. O nome de princesa, mas é de uma simplicidade, de uma autenticidade incrível. É Michele Caroline Luiz Pereira de Siqueira. Michele, querida, é muito, muito bom te receber na Milton Campos, no Carreira em Foco. E nós queremos saber simplesmente tudo. Tudo, tudo, tudo. Nos conte tudo, não esconda nada. Queremos saber, olha, essa sua trajetória. Eu sei que você é formada em Direito, sei que você é advogada, mas sei que você também tem um projeto maravilhoso de vida que você embalou durante a sua trajetória. Então vamos começar, como se diz, do começo. Michele, você é de Belo Horizonte? Primeiro eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz, você sabe que a recíproca é verdadeira, eu sou encantada com você é maravilhosa, prazer conhecê-lo, Luiz. E eu não nasci em Belo Horizonte, eu nasci em Corinto e vim para cá para estudar. E quando eu me formei, eu queria muito ajudar as pessoas, porque eu acho que ajudar o outro é missão de vida. E aí eu criei um projeto social de advocacia voluntária para ajudar as pessoas a conhecer os seus direitos e saber como efetivá-los. Eu estava numa rádio comunitária e essa rádio comunitária me convida para ser locutora lá do programa deles e criam-se o projeto Alô Doutora de Advocacia Pro Bono. Porque o pessoal ligava para a rádio e queriam falar com a doutora para tirar as dúvidas. E a partir daquele momento, eu vi uma realidade que eu não conhecia, que era a realidade do acesso à informação totalmente limitado. Porque era uma rádio, uma comunidade muito pobre e as pessoas, assim, não sabiam o básico. E essa rádio fecha. Quando essa rádio fecha, eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? E comecei a entrar em contato com os pastores, com padres, com a associação, para ajudar na formatação dessas associações, para ajudar o cidadão. E nasceu esse projeto, né? Saiu de uma rádio comunitária e virou uma associação Amigos do Cidadão, que tem um braço social que é o Alô Doutora de Advocacia Pro Bono. E aí eu me encontrei com as pessoas com deficiência no meio do meu caminho. Quando eu fui fazer uma palestra para um amigo que é cego, ele me convida para falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Naquele momento, eu tinha conhecimento, mas eu não tinha me aprofundado, né? Mas quando eu cheguei nessa palestra, que eu comecei a falar dos direitos básicos, olha, a criança com deficiência tem direito ao professor de apoio, né? Tão básico. E aí, 5 minutos depois da minha fala, uma criança com síndrome de Down levanta a mão e fala, olha, não é verdade, porque a minha mãe não está conseguindo meu professor de apoio. E ali nasce uma defensora intransigente dos direitos das pessoas com deficiência. Que aí eu peguei no braço dessa mãe e consegui o professor de apoio através de ofício. E primeiro a gente faz todo aquele passo administrativo que a gente aprende na faculdade, para depois judicializar. Mas graças a Deus eu tenho recebido muitos retornos administrativos, sem precisar da judicialização. Isso me mostra que as famílias, quando elas chegam em determinado lugar, conhecendo o direito, elas resolvem. Então, essa é uma missão. Michele, você passou rapidamente uma linda história de uma carreira maravilhosa e majestosa, se assim podemos dizer. Mas voltando ao início mesmo, como foi para uma jovem menina de Corinto vir para Belo Horizonte, se adaptar a essa cidade, uma cidade maior, a entrar na faculdade, não conhecer pessoas? Como foi para você essa fase de adaptação? É muito difícil, né, quando você chega na capital, mas eu fui muito bem acolhida. Então, eu sou
Belo Horizontina de corpo e alma, né? Então, Belo Horizonte me acolheu muito. Então, eu tenho essa gratidão, mas realmente não é fácil, né? Adaptação, os espaços, alcançar espaço sendo mulher é muito difícil, mas a gente conseguiu. E, Michele, você então, quando você faz o seu curso superior em Belo Horizonte? Fiz em Belo Horizonte, fiz na Newton Paiva. Meu pai já foi professor lá daquela faculdade, então eu conhecia... No curso de Direito? Não, no curso de Administração e Economia. Eu já conhecia e eu fui para lá exatamente por causa dele, né? E me formo, fui fazer pós-graduação, fiz pós-graduação na PUC, não consegui ainda finalizar meu mestrado, mas eu pretendo fazer o mestrado aqui na Milton Campos. Portas abertas. Eu gosto muito aqui dessa faculdade, eu tenho grandes amigos, eu participei de vários eventos aqui, Porcada, todos aqueles eventos, então eu conheço muita gente maravilhosa que saiu daqui, dessa instituição, então eu pretendo, né, em breve, depois que finalizar alguns projetos que eu preciso focar muito neles, eu farei aqui um mestrado aqui na instituição. Muito bem. E a Michele, enquanto estudante, quando você estava na faculdade lá na Newton Paiva, ela era uma aluna só de sala de aula, vai assistir aula, ou você já ali já tinha um olhar diferenciado, já participava, talvez, de algum trabalho na faculdade, algum grupo de extensão? Monitoria. Como foi essa sua vida acadêmica? Então, minha vida acadêmica foi sempre ajudando as pessoas que eu percebia as dificuldades e sempre queria ajudar. Então, eu tinha uma amiga surda, então sempre ajudava as dificuldades que ela tinha na faculdade, eu estava lá na frente, questionando. Não participei da política de DCE e DA, porque eu precisava focar ali, não desmerecendo, eu amo, né? Pedia muito voto e tal, mas eu não participei como membro, né? Como ativa e tal, mas eu sempre identificava as pessoas que precisavam e levava, olha, vai lá no DA, você pode resolver esse problema, o DA pode lutar por você. E nessa época eu consegui um estágio no Procon da Assembleia. Foi aí que eu falei, gente, eu posso ajudar as pessoas com a informação. Aí participei do Procon na escola, levando o direito do consumidor na escola, participei de Procon itinerante, então sempre essa veia social mesmo para levar a democratização da informação. Não, é maravilhoso. Michele, você realmente é uma vocacionada para o processo democrático, eu não tenho a menor dúvida. E a sua facilidade de diálogo, de comunicação, de empatia pelo olhar, é algo que é incrível mesmo. Eu acredito que você já na escola já estava ali desenvolvendo todo esse dom, que isso é inato em você, né? Você transpira inclusão, você transpira aproximação e amor humano. Porque, eu acho que a base disso tudo está nesse coração, do tamanho do mundo que eu sei que bate aí dentro do seu peito. E nós conseguimos ver pelas falas, pelas histórias que você nos conta, tudo isso que a Mônica falou. Mas, Michele, ainda na parte de formação, o direito sempre foi uma certeza? De onde veio essa escolha? Você teve influência familiar? Você já nos disse que seu pai lecionava nas matérias de administração Sim. e economia. Mas algum outro exemplo dentro da família que te fez trilhar esse caminho? Não tenho advogado. Hoje eu tenho uma irmã que é advogada que eu, né, fui o exemplo dela. Mas eu não tive, né, familiar na advocacia. Mas eu sempre tinha aquela vontade de fazer a justiça social acontecer. E quando eu comecei a ver os cursos, eu me identifiquei mais com o direito, né? Inicialmente queria fazer concurso público, mas aí eu conheci o Procon. Aí eu conheci o atender a pessoa. E assim que eu me formei, eu criei esse projeto social. Falei, não quero concurso. Porque ali no concurso eu poderia até ser uma delegada humana, uma promotora humana, mas fazer de fato a justiça acontecer é pelas mãos da advocacia. Então, eu sou muito feliz sendo advogada e escolhi um curso maravilhoso. E eu acho que eu tenho o dom para isso. Sim. Com certeza. Eu acho que nato, né, Nato, não tem dúvida nenhuma. E com um detalhe, eu costumo dizer isso, que nós, advogados,
somos médicos sociais. E nós costumamos chegar onde ninguém chega, e eu sei que é o seu caso. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer, que também pode ser uma dúvida para aqueles que nos escutam, porque muitas vezes falamos de pessoas com deficiência, pessoas com necessidade, e eu sei que o seu trabalho hoje envolve muito essa questão ligada a essas pessoas que muitas vezes estão excluídas, invisíveis, e você, com esse seu olhar de lince, você captou a necessidade de levar apoio real a essas pessoas. Então, a primeira pergunta é essa. Está correto falar pessoas com necessidade especial, pessoa com deficiência, deficiente? Como é isso? Então, a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Então, aqueles termos utilizados hoje, quando tem peça que o juiz, né, fala pessoa portadora, eu tento corrigir, né, de maneira muito respeitosa, porque não é fácil, Corrigir um juiz, mas eu tento, é pessoa com deficiência. Não existe pessoa deficiente, porque a gente, quando você coloca, olha, você é uma pessoa deficiente, você diz que é aquela pessoa que está faltando alguma coisa, né? Quando você fala pessoa portadora de deficiência, não tem como você portar algo, você porta um documento de identidade. Isso não saiu da minha cabeça, isso veio lá da ONU, em uma reunião de pessoas com deficiência, que se reuniram, entenderam que essa nomenclatura é a terminologia adequada e respeitosa. Então, se a gente quer realmente incluir, a gente tem que respeitar, né? E quando se referir à pessoa com deficiência, diga pessoa com deficiência, escreva pessoa com deficiência. Tem um exemplo que eu gosto muito de colocar, e eu realmente sou uma pessoa que sigo à risca aquilo que eu falo e faço. E na época que a gente distribuía o processo, não sei se vocês lembram, mas distribui processo, tem lá para colocar as prioridades. Isso. E antes era portador de necessidades especiais. Isso. Teve uma alteração lá. E essa alteração teve meu dedo. Porque eu ficava bastante incomodada com isso. Falei, olha, eu vou lá no tribunal, vou fazer um ofício e vou informar que a terminologia inadequada está sendo utilizada. Porque nós temos que dar exemplo. O sistema de justiça tem que dar exemplo. Então, foi alterado e agora está lá, pessoa com deficiência. Né? Então, incluir, né? A gente tem que respeitar as pessoas. Michele, nós falamos de todo um trabalho social. Essa é, de fato, a sua vocação. Tratar das mazelas da sociedade, cuidar das pessoas menos favorecidas, como você nos deu o exemplo do Alô Doutora. Isso. E agora do seu trabalho com as pessoas com deficiência. Mas, Michele, a gente sabe que, infelizmente, não é possível abraçar o mundo. E quando a gente vê no seu olho brilhando ao falar desse trabalho, como é para você saber que você também não dá conta de tudo? Sim. Tem um sentimento de impotência, às vezes. Como que você lida com isso na sua inteligência emocional? É muito frustrante quando você não consegue, né, fazer tudo e mudar realidades algumas vezes, né? Mas, por isso que o Alô Doutora, no início, ele era um projeto que nasceu com a cara da Michele, mas que nasceu do coração da Michele, mas que ele alcançou outras pessoas. Então, quando eu criei o projeto, chegava muita demanda e eu não conseguia atender e eu ficava com muita dó das pessoas. E eu falei, olha, eu tenho que ajudar essas pessoas de alguma forma. E aí eu comecei a criar uma rede de apoio de escritórios de advocacia. Então, eu ligava para os meus amigos, aqueles que tinham um escritório pequeno, eu falava, olha, fulano de tal, me doa 2 ações por ano? Ah, eu dou. Aí colocava. Ah, me doa escritório grande, me doa 5 ações. Aí eu criei a rede de apoio. Hoje, inclusive, eu tenho vários escritórios grandes que acolhem as demandas de pessoas com deficiência. E eu sempre participo, faço o acolhimento, né? Eles chamam lá a pessoa com deficiência e sua família. Então, eu explico
para aquele escritório, como que se comporta, como que atende essa família que já está muito desgastada, já teve todas as portas fechadas. E às vezes essa família, ela chega no escritório, por exemplo, vou dar um escritório que é meu parceiro, que é do Sacha, do Walter Lobato. E aí, quando a pessoa chega lá e é acolhida por aquele advogado maravilhoso, um dos maiores tributaristas do Brasil, ela fala, olha, eu nunca, jamais, em hipótese nenhuma, conseguiria pagar um advogado desse. E o direito dela está ali alcançado e meus amigos fazendo a responsabilidade social deles. Então, no início, eu fiz muito isso. Eu batia na porta dos escritórios para eles me acolherem com essas demandas. E agora eu estou formalizando mesmo esse encaminhamento. Mas não é um encaminhamento qualquer, que eu vou ali, faço uma ação e, olha, eu vou pegar os documentos. Não é, porque é um público muito específico. É um público que merece um acolhimento respeitoso. Não que os outros não precisem, todos merecem. Mas existem ali muitas questões que precisam ser tratadas. Uma fragilidade maior, uma fragilidade, né? Muito grande. Um direito violado, assim, às vezes a pessoa para de comer para pagar um plano de saúde e o plano de saúde está descumprindo, aí ela tem que ir lá, ela já não acredita em mais nada, não acredita em justiça. Aí chega e, às vezes, né, se eu não tivesse feito esse acolhimento, essa tratativa com os escritórios, às vezes poderia receber de qualquer jeito e ela sair de lá pior, né? E é tão triste a gente escutar isso, né? Porque nós, no mundo jurídico, acabamos escutando muito das pessoas quando a gente fala que atua nessa área. Ah, não, o judiciário no nosso Brasil está perdido, eu não confio na justiça. É triste a gente escutar isso. É muito triste. E a gente também tem que falar de uma palavrinha muito maravilhosa que eu vejo no Instagram, que os advogados agora, porque Instagram parece que é cartão de visita, né? Aí tá lá, a advocacia humanizada. O que é essa advocacia humanizada? Eu não sei. Pois é. Pergunta. A advocacia humanizada é aquela que se acolhe de verdade, que se abraça aquele seu cliente ali, mesmo que de maneira pro bono, com corpo e alma, né? Eu tinha muitos problemas no início, porque no Natal, sempre advogado me procurava. Ai, meu Deus, meu coração tá mole demais, eu quero uma ação. Aí vinha carnaval, o coraçãozinho já tinha deixado de amolecer, vinha, não. Aí já não tinha agora mais ninguém. Agora eu quero brincar no carnaval. Só que os problemas, eles estão aí todos os dias. Eu recebo demanda todo dia. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Quais são as principais demandas que você recebe para as pessoas com deficiência? Olha, eu recebo falta de medicamento no posto, recebo falta de profissional qualificado para apoiar a criança com deficiência dentro da escola. Eu recebo reclamações de faculdades que não acolhem pessoas com deficiência e que as famílias já não aguentam mais e querem judicializar essa questão. Eu recebo BPC, mas normalmente eu informo, né? Olha, você pode ir lá na Defensoria Pública da União, porque você vai ser atendido, porque é muita demanda. Plano de saúde está crescendo muito. E a pessoa, ela está pagando um plano de saúde, não é porque ela tem condição, não. Ela está pagando, ela tá pagando com o valor que ela recebe do BPC, que é o benefício assistencial, porque se ela não pagar, o filho dela não vai ter diagnóstico nunca. Então, ela não vai ter essa intervenção precoce, que é o direito dos atendimentos multiprofissionais, né? Que é o fono, que é o TO, que é o fisioterapeuta. E se essa criança não tem isso, ela perde a janela de oportunidade, que tem um tempo ali, né, do cérebro da criança para ela aprender mais e desenvolver. Então, eu recebo muita coisa. Reclamação de tudo que você imaginar. Discriminação e bullying também. Michele, e é uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, porque eu acho que a cabeça um pouco empreendedora da pessoa que vos fala, de pensar como você capitaliza isso, como que esse negócio é monetizado. Porque, inevitavelmente falando, essa é a sua profissão. Sim. É algo que é o curso que você fez para seguir a sua carreira. Uhum. É muito bonito as atitudes, é uma coisa que todos nós queremos fazer, mas no final do mês tem as contas que não deixam de chegar. Então, como que a gente consegue ajudar ao próximo dentro desse setor, ajudar as camadas mais fragilizadas da sociedade, sem deixar de ter subsistência na nossa vida?
Tá. Então vamos lá. Primeiro que a advocacia pro bono não pode, em hipótese nenhuma, ser utilizada para captação de cliente. Se tem advogado fazendo isso, nós temos que chamar o conselho de ética para ele, né? Então, quando eu criei o projeto, foi realmente para fazer a minha parte social de ajudar as pessoas. Agora, o trabalho ecoa. Então, pessoas que têm dinheiro, elas preferem pagar uma pessoa especialista. Então, hoje eu sou especialista naquilo que eu realmente me foquei, estudei muito. Então, quem tem dinheiro quer pagar a pessoa que vai resolver o problema dela, especializada. Advogado tem que ser assim, gente. É igual médico. Se você... Não tem como você procurar um médico cardiologista querendo cuidar do seu olho. O advogado, ele tem que mostrar e ser a referência, a autoridade no assunto. Então, hoje, modéstia à parte, eu sou uma das autoridades no assunto aqui no estado de Minas Gerais. E tem muitas pessoas que me conhecem no Brasil. Então, isso gera, né, cliente, visibilidade. A minha rede social alcança 7 milhões de pessoas a cada 30 dias. Então, é muita gente, né? Então, eu faço muita consultoria, as pessoas querem... faço audiência. Há um colega que não tem a expertise no assunto. E, às vezes, a mãe já me conhece. Aí, linka o advogado e eu faço a audiência. Então, eu faço um trabalho também para ajudar esses advogados a atender bem essas famílias, né? Hoje, eu não estou com muito tempo, eu fazia muitas monitorias, mentorias, né? Mas hoje eu não estou com muito tempo para isso. Mas no futuro próximo eu pretendo voltar exatamente para a gente qualificar o maior número de advogados dessa pauta para que as pessoas com deficiência tenham os melhores profissionais. Interessante nós vemos isso, né, Mônica? Uma grande profissional que consegue juntar, consegue linkar ela é uma empreendedora. Sucesso profissional no quesito financeiro e empreendedor da palavra com o seu trabalho social e ter destaque em ambas as funções. É muito bonito esse trabalho, Michele. Não, eu estava, como disse a você, eu queria muito trazê-la para que todos os nossos telespectadores pudessem entender a importância do trabalho social, e um trabalho social que não é aquele trabalho de pires na mão, é um trabalho profissional, ou seja, com muita responsabilidade, com muito envolvimento no aspecto técnico, para que não haja falha, ou seja, não é aquele trabalho voluntário, porque eu sou bonzinho, hoje eu faço, amanhã eu não faço, eu faço de qualquer jeito, eu agora quero, agora eu não quero mais e eu deixo. Foi como você falou, chega no Natal, o coração tá mole, chega no Carnaval, eu quero brincar. Então a gente sabe que você é hoje uma grande empreendedora, sim, uma grande profissional do direito e que tem uma causa. O que é o mais belo é que todo o seu trabalho social é, na verdade, aquilo que te moveu e que te trouxe até aqui. E isso é muito importante para que as pessoas saibam que o direito é uma grande caminhada na nossa carreira. Ou seja, como advogada que você é militante, atuante e é aquela pessoa que nos empolga com o seu trabalho também. Isso é maravilhoso. Eu realmente sou encantada, eu sou tiete, porque aqui na Milton Campos, eu não sei se todos sabem, mas eu já fui coordenadora da área de apoio ao discente. Exatamente. E a nossa área, nós recebíamos e acolhíamos, essa era a nossa função, todos os alunos, sobretudo os alunos com deficiência. E esses alunos nos deixaram um legado maravilhoso, uma história incrível, e foi o que você falou. A inclusão é absolutamente necessária e muitas vezes com uma dificuldade muito grande, porque mesmo na faculdade, mesmo no curso superior, esta pessoa, ela tem direitos, ela tem prerrogativas asseguradas em tratados internacionais e em leis, então normas supralegais e em leis, fora a Constituição, que a gente não precisa nem de dizer. Portanto, muitas vezes, dar esta assistência a este aluno, fazer com que as pessoas entendam que aquele jovem, ele não é um estorvo, ele simplesmente tem direitos assegurados e ele tem que ter
a mesma oportunidade e igualdade com os demais. Isso realmente é um desafio a cada dia. Agora, eu já vivi isso mais de uma vez e foi para mim uma escola de vida. Talvez o fato de, quando a conheci, ter ficado encantada, porque eu também acho que é desafio a toda hora. O que você disse, Mônica, se resume com a frase que está estampada na blusa da Michelle, que eu não sei se você reparou, que a inclusão vire rotina. Então, que deixe de ser algo que a gente faz esporadicamente, que se torne algo habitual em nossas vidas. E é aquela premissa, se cada um fizer a sua parte, nós não vamos sobrecarregar ninguém, não vamos deixar ninguém apertado e nenhum problema sem ser solucionado. Sim. Agora, Michelle, para além dessa grande profissional e dessa grande cidadã democrata que você é, eu costumo dizer que democracia é uma filosofia de vida. Nós somos democratas sobre duas pernas. E você, para mim, é o protótipo. Mas eu quero saber um pouquinho dessa Michelle mulher, dessa Michelle casada. Michelle tem filhos? Como é isso? Então, sou casada, né? Não tenho filhos ainda, porque eu tenho alguns projetos. Se tiver filhos agora, né, não vai ser muito adequado. E assim que eu tiver concluído esse projeto, eu terei meu primeiro bebê. Mas eu tenho uma cachorrinha, que é minha filha, que eu amo, princesa, que já me dá trabalho para uns 5 meninos. Então, É praticamente isso. E uma mulher como qualquer outra, que está na luta para conquistar seu espaço, não é fácil, para a mulher é muito mais difícil. Tudo a gente tem que conquistar com muito trabalho, né? Com muitos desafios em todas as áreas, seja na área, né, da advocacia, seja na área dos outros projetos que a gente está envolvido, mas a gente consegue. Eu não vou resistir a fazer uma pergunta, embora não seja exatamente o nosso foco, mas faz parte também. Porque eu sei, Michelle, que para além da advocacia, para além dos projetos sociais, existe um projeto político. E eu tenho certeza que é uma grande caminhada também. Existe uma Michelle política. Me fala um pouquinho dela. Então, essa Michelle política nasceu em 2020, porque eu nunca, jamais imaginei a Michelle na política, né? Claro que todos nós somos seres políticos. Gostamos e precisamos fazer política. Mas na política, com a cara no santinho ali, pedindo voto, eu jamais me imaginei. Mas em 2020, na época do auxílio emergencial, fazendo meu projeto pro bono, só que de maneira virtual, eu pude perceber que ali faltava muita coisa na política, principalmente pessoas que realmente ouvissem as outras. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência dentro de casa, na pandemia, e fui candidata em Belo Horizonte a vereadora e perdi por 190 votos. Nossa. Perdi por 190 votos, primeiro, porque eu não tinha experiência. Segundo, que ali na pandemia foi muito difícil para a mulher. Não é todo mundo que quer dar espaço, não é todo mundo que abre as portas. Então, eu fui cavando e fui fazendo visita. Fiz 600 visitas naquela oportunidade, só que meu público é muito vulnerável. Então, muita gente com medo, né, de receber visita, muita gente não foi votar, porque a gente estava no meio da pandemia e, de repente, vem a eleição. Mas foi uma experiência maravilhosa. Mas por que eu quis, né, entrar na política? Porque eu vi que realmente a gente só vai mudar o rumo das coisas quando a gente parar de reclamar e começar a fazer. E fazer na prática mesmo, né? Praticar o discurso. Então, as pessoas com deficiência são a razão de entrar na política. E aí eu fui para a segunda eleição, falei, agora eu tô madura, vamos ver o que vai dar. E fui muito bem votada para uma candidatura de deputada federal. Eu tive 14.613 votos, sem ser filha de ninguém, mulher de ninguém, né, na política. Então, eu entendo que foi uma vitória gigantesca
E para as pessoas com deficiência, muito, porque elas se viram ali representadas. Então, a gente está nessa caminhada, eu não vou desistir, De jeito porque a gente nenhum. não desiste nunca. Não. E vamos trabalhar até chegar, porque eu entendo que a política muda a vida das pessoas se ela for feita de maneira correta. Né? Infelizmente, todo mundo, a sociedade está decepcionada, como eu também. Né? Estive em muitos momentos, principalmente lidando com essas questões da pessoa com deficiência, mas eu também tenho experiência na vida política como técnica, porque eu já trabalhei no Senado, já trabalhei, né, como técnica legislativa, trabalhei na Assembleia e trabalhei na Câmara dos Deputados. Então, eu tive ali, apesar de nunca imaginar, ali nunca meu coração tinha sido tocado. Michele, você quer ser candidata? Não, apesar de ouvir algumas pessoas, olha, você não acha que devia? Eu tinha um projeto social, nunca tive isso, meu coração nunca tinha sido tocado por isso. E aí agora, né, eu em 2020 tive essa vontade, esse desejo, e as coisas só funcionam quando realmente você está, né, com muita vontade. Linkando com a fala da Mônica, a gente consegue ver que de fato é uma democrata, que acredita no processo democrático, que sabe que o mundo só pode ser mudado e transformado em um lugar melhor através dos seus líderes, através dos seus governantes. É muito bom ver uma pessoa que está tentando entrar na vida pública, na vida política, e que tem um intuito e uma missão tão nobre. Mas, Michele, outro trabalho seu que é super interessante e que para nós, do mundo jurídico principalmente, tem mais impacto, é que você hoje é conselheira da Ordem dos Advogados aqui em Minas Gerais. Sim. Fala um pouquinho mais sobre a sua atuação, sobre como se deu esse convite, a sua entrada. Olha, eu sou muito feliz de ser conselheira, de representar todos os advogados de Minas. E a minha entrada foi em 2018, quando eu comecei a olhar para a política da OAB. Então, ali também tinham muitas coisas que a gente precisava mudar, né? A jovem advocacia. E eu conheci o jovem advogado Sérgio Leonardo naquela época. E ele me convida para um projeto. Só fazendo um adendo, para quem não sabe, o Sérgio Leonardo é o presidente da OAB Minas Gerais. Esse é o nosso presidente atual. E naquela oportunidade a gente tentou a primeira vez, naquela época era Renova a OAB. A gente perdeu, mas a gente perdeu muito bem. A gente perdeu mostrando o nosso trabalho de renovação de verdade, né? Nos quadros da ordem, de trazer para o conselho um conselho plural, um conselho totalmente diferente daqueles conselhos que a gente estava acostumado a ver. E aí, em 2021, né, teve a outra eleição, nós fomos para a batalha e conseguimos vencer, né, um grupo político que estava aí há 30 anos no poder. E hoje estamos fazendo um trabalho que é inovador no Brasil inteiro. Inclusive, a gente implementou a paridade nas cotas para o 5º Constitucional. Isso é maravilhoso, porque a gente vai ter a presença, né, de, no mínimo, 50% de vagas de mulheres nessas cotas que são para a advocacia. E agora, inclusive, teremos aí a votação, né, para o 5º do Tribunal de Justiça e escolheremos aí 3 mulheres para apreciação do tribunal. Então, é um trabalho maravilhoso, poder representar a classe e falar em nome de tantos advogados, né, que acreditam ali que a mudança realmente está acontecendo. E é uma gestão diferente. A gente, semana passada, né, encerramos a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Está sendo extremamente bem elogiada. Sim. Foram 30 anos que Minas Gerais não recebia esse evento. Então, nós recebemos e foi maravilhoso. Uma conferência que foi, já está no Guinness, né, porque foi recorde, e nós somos recorde mundial de advogados em uma conferência presencial. Consegue falar números aqui pra gente? Fiquei sabendo que foi em torno de 22 mil advogados. Olha que maravilha. O Grupo Ânima estava, né, representado. Sim. Tinha até um estande do Grupo Ânima e a Faculdade Milton Campos se fez presente nessa conferência. Muitos de nós, professores, estávamos lá. Realmente foi algo grandioso, impressionante. Impressionante a organização, as
muitos painéis, palestras, foram 50 painéis, eram simultâneos. Incrível, incrível. Eu realmente fiquei muito encantada com o que vi. Deu oportunidade para todo mundo e teve acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, lá tinha tudo. E mostrando aí o seu trabalho dentro da ordem. Exatamente. Da inclusão todos os dias. Todos os dias. Então, veio a Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência, né? Nós tivemos painéis, nós falamos sobre tomada de decisão, de curatela, todos os assuntos inerentes à pessoa com deficiência foram falados, né? Eu acho que a gente podia ter falado mais sobre a participação da sociedade, né, nessa efetivação de direitos. Quando eu falo de painel de pessoa com deficiência, tem que ser um painel de direito da pessoa com deficiência falado para todos os públicos. Porque a gente só vai fazer a inclusão virar rotina quando todo mundo participar. Não adianta. Porque a Mônica não contou, mas ela é uma queridinha da inclusão, porque ela realmente pratica aquilo que ela fala. Não são todos os lugares que praticam. A gente, né, tem uma pessoa em comum, que é o Henrique, que a gente ajudou de forma efetiva, a Mônica lá no núcleo de apoio, né, ao Educando, e eu, quando o Henrique foi fazer a prova da UAB. Quando o Henrique manda mensagem para mim falando, né, a mãe dele me mandou mensagem falando, olha, eu pedi a prova adaptada, o tempo maior, e eu não tive. Imediatamente mando para o Conselho Federal, eles já aprovam, fez primeira prova, segunda prova, tudo adaptado do jeito que ele precisava. E hoje ele é um advogado autista, um dos tantos que a gente tem, e a gente, inclusive, está tentando descobrir quais são, né, os outros advogados com deficiência no estado de Minas Gerais, para a gente implementar apoios, né, benefícios na Caixa de Assistência, que eu também estou lá na Caixa de Assistência como assessora especial do presidente, e a gente tem trabalhado essa questão da inclusão em todos os espaços. Hoje em dia se tornou muito inerente ao ser humano aquela recíproca. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É muito bom poder falar de duas pessoas, Mônica e você, que fazem o contrário, que falam e fazem o que falam. É um prazer trabalhar com essa daqui, ela sabe, e é um prazer estar te conhecendo. Obrigada. Michele, e nesse momento a gente está indo para uma parte do nosso bate-papo que a gente já virou rotina em todos os nossos podcasts, que é um tira-teima, um bate-bola. A gente vai falar uma palavrinha e você responde com... fogo. Nossa! Você responde com o que vier na cabeça. Tá. Tá bom? Então a gente vai começar assim, uma palavrinha e você responde. Tá bom. Vamos lá. Família é. Amor. Futuro é. Logo ali. Inspiração é. Advocacia. Uau! Sucesso é. Consequência. Inclusão é. Tudo. Deus é. Maravilhoso. E eu acho que assim a gente encerra o nosso Carreira em Foco de hoje. Te agradecendo, Michele, pela sua participação. Agora, particularmente, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que você faz. Talvez não efetivamente na minha vida, mas para a sociedade em que nós estamos inseridos. Eu acho que é necessário que a sociedade te agradeça como um todo por esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, que a Michele fique como inspiração para todos nós, porque quando nós queremos, nós podemos, nós fazemos. Michele. Queridos, muito obrigada. E eu vou finalizar com a minha frase, que a inclusão vire rotina e que todos participem. Pessoal, é isso. Que a inclusão vire rotina. A gente não pode deixar a oportunidade passar de pedir para que todos nos sigam nas mídias sociais. O Carreira em Foco não está só aqui pelo YouTube ou pela plataforma que vocês nos ouvem. Nós estaremos em todos os meios de comunicação, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, e é necessário que vocês nos acompanhem para que vocês possam ficar mais por dentro das nossas novidades. Sempre como podcast Carreira em Foco. Michele, quer divulgar suas redes também? Quero. O meu é @Michele Siqueira no Instagram, e
Também estou em todas as redes. Michele Siqueira, advogada, no Facebook, e Michele Siqueira no YouTube e no TikTok. Então acompanhe a Michele para vocês verem de perto esse trabalho maravilhoso que ela está fazendo. O Carreira em Foco de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta daqui 15 dias com mais um convidado incrível e com mais histórias de sucesso, para inspiração e para crescimento pessoal de cada um de vocês.